Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live aqui do Santa Genoveva. Nós vamos aguardar só um pouquinho para esperar as pessoas entrarem, conectarem aqui junto conosco, tudo bem? Boa noite, mamães, papais que estão aqui conosco. Meu nome é Ludmila, sou nutricionista aqui no Santa Genoveva há 18 anos. Tá? No momento estou atuando com vocês também na maternidade. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre como funciona essa atuação do nutricionista junto a vocês aqui na internação. No momento que vocês internam, eu ou alguém da equipe, das outras nutricionistas também, plantonistas, no caso final de semana, a gente vai entrar em contato com vocês para conhecer um pouquinho do hábito alimentar de cada uma, tá? Quando a gente fala de hábito alimentar, a gente vai abordar também restrições. Às vezes vocês têm algumas restrições alimentares, seja por alergias, intolerâncias ou mesmo preferências, tá? Além desses hábitos, nós vamos também pegar medidas antropométricas. Por que que a gente faz isso? É para alimentar o nosso sistema, para a gente ter todas as informações necessárias de vocês. E para que todos os dias a gente consiga atendê-las da melhor maneira e de acordo com o hábito de vocês, o mais próximo possível. Tá, mãezinhas? Então, sempre que vocês internarem, se naquele dia que vocês internaram não teve ainda a visita da nutricionista, pode pedir para nos chamar, que nós estamos aqui para atendê-las. Tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável na amamentação? Então, nós temos várias maneiras de abordar o que é uma alimentação saudável. Eu gosto muito de começar falando que quanto mais natural o alimento está, melhor é para todos nós. Por quê? A gente mantém a forma íntegra do alimento. E se mantém a forma íntegra, as propriedades nutricionais estão sendo fornecidas adequadamente. Quanto mais se manipula um alimento, mais se processa um alimento, mais perde as propriedades nutricionais. Então hoje a gente fala muito de evitar alimentos multiprocessados, que são os alimentos industrializados, enlatados, embutidos, e dar preferência para os alimentos mais naturais possíveis, tá? E eu costumo também brincar com as pessoas próximas, que eu falo assim, se você tiver dúvida se a sua alimentação está saudável, se a sua refeição está correta, pensa o seguinte, está colorido o seu prato? Quanto mais colorido, melhor é. Por quê? Cada coloração é rica em determinado nutriente. Quanto mais colorido, mais balanceado ele vai estar. Tá bom? Tem outras formas de abordar também a alimentação saudável. Uma das que eu vou mostrar depois para vocês também é a pirâmide alimentar. Eu, particularmente, gosto muito da pirâmide alimentar, porque nela você vai observar a base e o topo. E eu acho que é uma maneira mais fácil de você visualizar o que é recomendado e o que não é. Mas nós temos outras formas, como círculos, gráficos em relação à alimentação saudável, tá? Vamos começar falando um pouquinho da pirâmide. Aqui eu não vou estar falando com vocês sobre porções. Por que, Ludmila, que você não vai falar de porções? Eu quero saber a quantidade que eu preciso consumir de cada alimento. Porque a porção e a sua necessidade energética, a sua necessidade calórica e nutricional é individualizada. Para você saber o que você deve consumir, você deve ter um acompanhamento do profissional. Porque eu não sei a sua estatura, suas medidas, seu peso, nada de medida antropométrica. Eu não tenho como te falar porções e nem qual é a sua necessidade. E não tem como a gente generalizar. Então hoje nós vamos falar somente do que é saudável e como consumir os alimentos recomendados para a amamentação melhor possível. Se vocês observam, aqui na base, a gente começa falando da água. A água, durante a amamentação, é um dos principais alimentos para você, sua principal fonte para uma produção de leite adequada. Eu acredito que vocês já devem ter deve ter ouvido várias histórias. Olha,
Ludmila, consome determinado alimento, porque isso faz bem para a produção do seu leite. Então, hoje eu quero deixar bem claro para você que nós temos dois fatores muito importantes, além da alimentação balanceada. Uma, ingestão de líquidos. Quando eu falo líquidos, preferencialmente água. Outra é a manutenção da sua tranquilidade, não ficar nervosa, não ficar agitada. Por quê? Porque se você fica estressada, se você fica agitada, você libera adrenalina. Liberando adrenalina, você corta o hormônio que chama-se ocitocina, que produz o leite, tá bom? Mas nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso. Voltando para a alimentação saudável, nós vamos começar sempre com a base, que são a ingestão aumentada de líquidos. Depois, eu gosto muito de falar dos carboidratos. Vocês estão observando ali os pães, batatas, tubérculos, arroz, mandioca. Todos esses alimentos são os carboidratos. Por que eu gosto de falar muito deles? Porque quando a gente entra no quarto para fazer a visita, eu ouço muito: Ludmila, não quero consumir arroz. Não quero consumir nenhum tipo de carboidrato. Arroz da barriga. Os carboidratos eu acho que não é o momento porque eu quero emagrecer. Nesse momento que você está preocupado em ter uma alimentação balanceada e ter uma alimentação adequada, é necessário fazer uma alimentação restrita? Não. Principalmente o carboidrato. Por quê? Qual que é a função do carboidrato? De fornecer energia. E vocês sabem que durante a amamentação, vocês têm um gasto calórico de 500 calorias a mais, de acordo com a sua necessidade, a mais da sua necessidade, quando está amamentando? Então, será que eu devo restringir esses alimentos? Não. E como eu falei no início, nós precisamos de todos os alimentos para ter uma alimentação saudável, seja carboidratos, que são os macronutrientes, né? Proteína, lipídio e os micros, que são as vitaminas e os minerais. Cada alimento, como foi dito, tem uma função no seu organismo. Então, todos têm um papel necessário na minha alimentação. Então, eu preciso de um grupo alimentar em cada horário, seja o café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e o lanche noturno. A gente tem que saber distribuir, que é o que eu falei em relação a porções, que nós não vamos estar abordando sobre isso aqui, tá? Mas nós temos que lembrar que a base da pirâmide é o aumento da ingestão de líquidos, carboidratos, frutas, verduras, depois proteínas, que são as carnes, leite e derivados, depois óleos e açúcares. Então, se você observar, os açúcares ficou lá no topo, ou seja, é uma quantidade mínima. Eu tenho que consumir esses açúcares na minha alimentação? Não me faz falta? Não, não tem necessidade. O que são os açúcares? São o que nós chamamos de calorias vazias. Ele não vai te dar nenhum nutriente. Ele não vai estar te trazendo nenhum benefício para a sua alimentação, tá? Só que a gente tem que lembrar que os outros são importantes no meu dia a dia. Tudo bem? Voltando aqui na questão da proteína. Eu ouço muito falando também, quando eu entro nos quartos, eu não vou tomar leite. Por que eu não vou tomar leite? Não, porque me falaram que dá gases. Eu não quero consumir leite durante a amamentação. Ele dá cólica no bebê. Isso é verdade ou não é? Então vamos lembrar do seguinte. Inicialmente, nós não restringimos o leite da alimentação de nenhuma mamãe. Nós só vamos restringir se você apresentar uma alergia à proteína do leite de vaca ou uma intolerância alimentar. Mas, Ludmila, não dá cólica no bebê? O seu bebê, nos 3 primeiros meses, independente, vai apresentar cólica, porque o trato gastrointestinal tem informação. Mas vamos lembrar de um pequeno detalhe. A proteína do leite de vaca tem a digestibilidade mais lenta. Então, se eu não consumir dentro das porções recomendadas, ou seja, eu consumir a mais, pode estar trazendo desconforto? Sim. Cólica para o seu bebê? Sim. Se a digestibilidade dele é lenta e eu estou consumindo a mais, pode sim intensificar a cólica do meu bebê. Então, Ludmila, outra pergunta. Eu mesmo fazendo pergunta para mim, pessoal. Então, Ludmila, se eu quiser tirar o leite da minha alimentação, eu posso? Aí eu sugiro que os 3 primeiros meses você restringe o leite, já que você vai se sentir mais confortável.
mas nós precisamos substituir essa fonte de proteína e de micronutrientes, tá? Por isso que é ideal a gente ter um acompanhamento de um profissional no início, para não gerar nenhuma dúvida e não perder nenhum benefício de nenhum alimento, tá, mãezinhas? Então, o leite a gente só vai restringir se tiver alergia ou intolerância, ou de acordo com o seu hábito e se você sentir mais confortável, mas somente os 3 primeiros meses, que o bebê normalmente já apresenta essa cólica, tá? Outra questão que eu vejo muito também em relação às mãezinhas. Mãe Ludmila, meu bebê não mamou direito, ele mamou um pouquinho e não acordou, ele tá mamando pouco. Pessoal, a capacidade gástrica do seu bebê é muito pequenininha. Eu gosto muito dessa gravura porque mostra a capacidade gástrica do seu bebê no primeiro dia, que é de 5 a 7 ml, que é uma cerejinha. O terceiro dia passa para 22 a 27 ml. O primeira semana 45 a 60 e o primeiro mês de 80 a 150 ml. Ou seja, o meu bebê, ele não precisa mamar o tempo todo. É muito importante lembrar que você vai dar também um seio de cada vez, alternar as mamadas. Por quê? Inicialmente vai sair um colostro, depois o leite vai ficando mais consistente, mais grossinho, mais branquinho. E na medida que vai saindo esse alimento, ele tem que consumir, me perdoa, ele tem que consumir todo o leite até o final, para ele poder receber todas as propriedades do seu leite materno, tá? Vamos lembrando que à medida que o seu leite também vai incorporando, a gordura do seu leite materno está no final da mamada. Se eu tiro o meu bebê do seio que eu comecei para alternar para o outro antes dele finalizar a mamada, ele não vai receber essa quantidade de gordura que ele precisa para ganhar peso. Então, retomando na alimentação saudável, eu falei do aumento da ingestão de água. Então, o que eu preciso para a produção do meu leite adequado? 2 fatores que nós já abordamos. 1, aumento da ingestão de líquidos, preferencialmente água. Outro, ficar tranquila, não passar nervoso, não ficar irritada, porque se eu libero adrenalina, inibe a ocitocina, que é responsável na produção do leite. Tudo bem? Então, mãezinhas, aproveita esse momento, que esse momento é todo de vocês. Vocês têm que ser bastante paparicada, pode falar aí pros paizinhos ao lado, tá bom? E vamos lembrar outro detalhe. Se para a produção do meu leite eu preciso de aumento da ingestão de líquido e ficar tranquila, e para a liberação do meu leite materno? Colocar o bebê para sucção. O seu leite, ele é formado sob demanda, vamos pensar dessa maneira. Eu preciso de uma alimentação saudável, aumento da ingestão de líquido e ficar tranquila. Mas para liberar esse leite, eu preciso do bebê sugando. Então, são esses 2 mecanismos que nós temos que lembrar. Tá bom? Por que eu falo para vocês, preferencialmente, o líquido em relação à alimentação? Outra gravura que eu gosto muito é essa. Às vezes, tem muitas mãezinhas que têm o hábito de ficar consumindo isotônicos, chás prontos, sucos prontos. Eu estou trazendo benefício para a minha saúde? Para a minha alimentação? Para a saúde do meu bebê? Não. Se vocês observarem na gravura, a quantidade de açúcares que tem em cada alimento desses, seja no refrigerante, no chá pronto, no suco, no achocolatado. É uma quantidade muito grande. E a água? Tem alguma calorias? Não, ela só vai estar te trazendo benefícios. Então, nós temos que lembrar em relação ao aumento da ingestão de água. Se o recomendado hoje é 2 litros por dia, 2.000 ml, eu tenho que pensar que durante a amamentação é 4, 5 litros, o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Vamos falar então um pouquinho sobre os mitos, que eu acredito que todas já conhecem, e todas já devem ter ouvido falar, tipo, Ludmila, come canjica, canjica aumenta a produção do seu leite. Cerveja preta também é muito bom. Isso é verdade ou é mentira?
É mito ou verdade? Aí eu falo para vocês. Cerveja preta é líquido, Ludmila. Você pediu para aumentar o líquido, mas tem álcool. Álcool inibe a absorção dos nutrientes. Não tem por que eu estar consumindo. Canjica. Vai leite condensado, vai bastante açúcares. O que nós falamos lá no início? E não consumir excesso de açúcares. Por isso que eu gosto de mostrar a pirâmide alimentar. Porque na pirâmide alimentar, ela está lá no topo, a questão do açúcar. Ou seja, não tem necessidade no meu dia a dia. Tá? São alimentos, vamos pensar da seguinte maneira, que além de não ser necessário no seu dia a dia, os açúcares e as gorduras intensificam também a cólica do seu bebê. Tá bom? Outras questões que nós podemos lembrar. Chás. Eu preciso tomar bastante chá? Fica a critério. É preferência sua, já que você faz um chá em casa, não é industrializado, que a gente já pôde observar a quantidade de açúcar existente, não tem problema nenhum, não tem nenhuma proibição. Tudo bem? E quais são os benefícios que a amamentação vai estar trazendo para você, mamãe? Além do vínculo mãe e filho, que é muito importante para vocês, te ajuda na questão do custo, ajuda na prevenção do câncer de mama, na prevenção do câncer de útero. Então, ele vai te ajudar para muitas mãezinhas que a gente vê que fica preocupada com peso, também na perda de peso. E para o seu bebê? Você vai estar oferecendo para ele o melhor alimento possível, o mais completo e o mais saudável. Eu preciso, Ludmila, entrar com algum complemento para o meu bebê, além do meu leite? Não, não precisa. Existe essa história de leite fraco e leite forte? Não. Para eu ter um leite saudável, uma amamentação adequada, a gente precisa manter uma alimentação saudável desde a gestação até o momento de amamentar, tá? Aumentar a ingestão de líquidos, permanecer tranquila e colocar o bebê para sugar. Então não existe essa história de leite fraco ou leite forte. A gente tem que estimular e manter uma alimentação saudável com o aumento da ingestão de líquidos, tá bom? Em relação também à cólica do bebê, não tem nenhum alimento que você precisa colocar para evitar cólica no bebê. Vamos lembrar o que foi falado. Nos 3 primeiros meses, essas cólicas são existentes. Você vai evitar na sua alimentação açúcares, gorduras e consumir bastante líquido, tá bom? E consumir o mais saudável possível essa alimentação. Tem muita mãezinha também que às vezes, eu vou falando assim pausadamente, mãezinhas, que eu vou lembrando de algumas situações para eu ir colocando para vocês. Tem muitas mãezinhas que me questionam também do café, se existe a proibição do café. Não existe uma proibição, mas também não existe uma recomendação. Se eu consumo uma quantidade mínima, que seja uma xícara, que é 50 ml de manhã, uma xícara 50 ml à tarde, 2 vezes ao dia, não tem prejuízo nenhum para a sua alimentação. Mas eu não posso consumir café o dia todo, ou que seja 2 ou 3 vezes ao dia em grandes volumes, porque a cafeína ela é estimulante. Lembrando que além de ser estimulante, ela também inibe a absorção de alguns nutrientes. Tá, mãezinhas? Em relação às perguntas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí, eu vou tentar responder vocês da melhor maneira possível. Pode depois colocar também aí no direct do Santa Genoveva, que eu vou estar respondendo para vocês qualquer coisa após e agora durante, tudo bem? Existem algumas perguntas, por favor? Como consigo saber se meu bebê está com cólica por alguma reação à minha alimentação? Primeiro, nós vamos lembrar, você tem alguma alergia alimentar ou alguma intolerância? No caso, em relação à cólica, muitas mãezinhas, como eu falei no início, nos 3 primeiros meses, tiram o leite de vaca.
Por quê? O leite de vaca, ele tem uma digestibilidade lenta, então ele, se consumido em exagero, pode intensificar a cólica. A gente, em relação a saber se foi alimento ou não, a gente vai, na verdade, eliminando alguns alimentos e observando como que está sendo a reação do seu bebê. Só que você não precisa fazer isso desde que você tenha aquela alimentação balanceada, sem açúcar e sem gordura. Se você observa que seu bebê chora toda vez que acaba de mamar, passa um pouquinho, ele está chorando muito, regurgitando, se ele está encolhido, é porque está intensificando, está tendo cólica, intensificou a cólica dele. E o que eu consumo na minha alimentação? Aí é hora de você pensar, quais alimentos eu consumi? Eu consumi algum excesso de açúcares? Eu consumi leite em excesso? Aí eu sempre falo para a mãezinha, se está frequente, inicialmente a gente vai tirar o leite e observar se essa resposta melhora. E depois é ir observando mesmo, não tem como você saber de imediato como que você vai fazer, tá? Consumo de leite de vaca pode causar alguma reação alérgica? Não. Só se você apresentar a questão da alergia, tá? Porque o seu bebê ainda não tem nenhuma reação a isso. Em relação à cafeína, é o que eu falei, a cafeína é estimulante e ela em excesso inibe a absorção de nutrientes. Se você consumir moderadamente, 1-2 vezes ao dia, 50 ml de cada vez, não tem por que restringir. Agora, se você falar assim, Ludmila, eu gosto de muito café e eu tomo grandes volumes, aí sim você tem que restringir. Quando acontece de parar a produção de leite materno por estresse, o que devo fazer para ajudar a retomar a produção? Tem algum alimento que pode ajudar a voltar? Somente aumentar a ingestão de líquido e tentar se manter tranquila para não acontecer de inibir a produção da ocitocina. Para estimular, outros métodos, como medicamento, outra aí é com o seu médico que vai estar te orientando. Quantos meses posso dar água para o meu bebê? A partir do 6º mês, que você vai precisar complementar a água para o seu bebê. Antes do 6º mês, você não tem que oferecer água para ele. O seu leite já tem os nutrientes necessários, macro, micros e água. Então, não tem necessidade antes do 6º mês. Então, pessoal, muito obrigada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aí direto no direct do Santa Genoveva. E é um prazer poder falar com vocês um pouquinho sobre alimentação e amamentação. Qualquer coisa, é só entrar no IGTV, @Santa Genoveva aí do Instagram.